Meus irmãos, luz e paz para todos, meu namastê. Meu Cristo interno saúda o grande Cristo interno que habita em cada um de vós. Dentro de alguns instantes, daremos início a mais uma oração das almas benditas da corrente mentalista de Mestre Rorens. Que todos tenham muita paz, muita harmonia nos seus lares, muita tranquilidade. Hoje vamos falar um assunto muito interessante, que é sobre o aprender a ouvir. A sabedoria de aprender a ouvir, de você usar o silêncio, o momento que você ouve, e você utiliza o silêncio como um instrumento de sabedoria e até mesmo de aprendizagem. É muito importante nós aprendermos a ouvir. É muito difícil também. A maioria das pessoas não consegue ouvir. Elas precisam, têm necessidade de falar, de falar sobre si mesmo, de contar suas histórias, e não ouve o irmão. O ouvir ele tem várias finalidades. O ouvir, além de ser um aprendizado, um conhecimento, o aprender a ouvir também é uma forma de caridade, pois muitas vezes as pessoas necessitam falar, necessitam ser escutadas, e muitas vezes as pessoas não têm tempo, não querem escutar o seu irmão, o seu semelhante. Então, a pessoa que aprende a escutar, que aprende a ouvir, ela, além de fazer uma caridade, de agir de forma positiva, de forma boa com o seu semelhante, ela também aprende. Muitas vezes você aprende ouvindo. Quantas vezes numa conversa, num assunto, num debate, você escutando, você aprende sobre o que outra pessoa tem para falar, né? Inclusive no Oriente, existem um cordão, que é um terço chamado japa, em que o monge, antes dele falar alguma coisa, ele vai contando pedra por pedra, conta por conta, num terço como esse aqui dos milagres aqui, né? Ele vai contando conta por conta, e ele vai então pensando antes dele falar. Então ele demora para falar, ele não responde de imediato. Muitas vezes quando você responde de imediato, você responde palavras ruins. Então é muito importante você primeiro pensar, harmonizar, né? Às vezes um assunto as pessoas começam a falar e você fica escutando. Vocês vão ver também que você vai ser muito mais, as pessoas vão gostar muito mais de você, vão respeitar muito mais de você, se você aprender a ouvir, a escutar. Elas vão gostar, vão sentir alguma coisa amistosa. Então é muito importante esse aprendizado. Da mesma forma como o monge demora para responder, você também. Às vezes você quer um assunto, quando se escuta uma conversa de um, de outro, você vai guardando o que a pessoa falou. E aí pode utilizar aquilo de uma outra forma e dar sua opinião, sua resposta, quando for solicitado. Então é muito importante nós aprendermos o escutar, o ouvir, né? Agir com serenidade. E vocês vão ver que, além de se tornarem mais magnéticos, vocês vão poupar energias, você vai ser uma pessoa muito mais simpática a outras pessoas, porque elas sabem que você escuta, além de estar fazendo caridade para as pessoas, o aprendizado. Muitas vezes em minha profissão, na advocacia, que eu trabalhei, exerço ainda, mas não com o mesmo tempo que eu exercia no passado, eu ouvia muitas vezes em julgamentos outras partes falarem, depoimentos. Então eu guardava aquilo que as pessoas falavam para depois dar minha opinião ou dar uma resposta no final. Então você aprende muito com os outros. Eu já ouvi muitas pessoas sábias falando e eu escutava aquilo e aprendia. Porque aquela coisa, ninguém é tão sábio que não possa aprender, né? E ninguém é tão ignorante que não possa ensinar. Uma criança pode ensinar nós mesmos. Quantas vezes uma criança, através de um ato, ela pode ensinar? E quantas coisas você pode ensinar para outras pessoas mais jovens, ou até mais velhas, né? Utilizando o seu conhecimento, a sua sabedoria, a sua vivência. Então são trocas de experiências. Então isso nós devemos aprender.
As pessoas falam e não querem escutar. Esse é o grande mal das pessoas na humanidade, né? E a pessoa falar muito sobre si mesmo, eu. Então o pronome eu é muito utilizado. Tem um livro, se não me engano, foi Dale Carnegie, que era aquele Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, uma famosa obra, que ele mostrava que isso na década de 30, que fizeram uma pesquisa na companhia telefônica para saber qual é vamos dizer assim, qual é a palavra que mais pronunciava quando alguém fala no telefone. E era o pronome eu. As pessoas falavam eu. Então as pessoas falam sobre si mesmos. Elas não querem ouvir sobre os outros. Então aí está um ensinamento para nós pensarmos hoje. Sabermos a sabedoria de aprender a escutar. Tá bom, meus irmãos? Nesse momento vamos esfregar as nossas mãos, né? Ficar numa posição tranquila. Só um minutinho aqui. Vamos escutar, vamos ficar numa posição tranquila, harmoniosa. Vamos esfregar nossas mãos e elevar os nossos pensamentos às magnas forças cósmicas de luz, de paz, mandando uma vibração serena para todos aqueles irmãos que necessitarem de luz, de harmonia, de tranquilidade. Aqueles irmãos que estão nos hospitais, que estão necessitando de luz, vamos emanar vibrações positivas a todos eles, que todos recebam as plenas vibrações de paz e de serenidade. Que assim seja. Se tiverem um copo com água, vamos vibrar essa água para que essa água traga o alívio para as pessoas, que seja um remédio para que as pessoas possam tomar, para quem tomar essa água tenha o fluido positivo, a vibração positiva, trazendo saúde, paz, sabedoria e harmonia. Que assim seja, meus irmãos. E assim, meus irmãos, com esse momento de paz, de harmonia e de tranquilidade, vamos dar início à nossa oração das almas benditas da corrente mentalista de Mestre Horens. Segurando aqui o terço dos milagres e a nossa velinha, vamos dar início à nossa oração. Concentração total, muita paz, harmonia e tranquilidade. Assim, paz e harmonia. Tranquilidade, harmonia e paz. Muita serenidade. Concentração total. Meus irmãos, vamos todos levar nossos olhos à chama desta vela. Concentração total. Deixe que seu coração faça a prece, a oração da nossa corrente do dia de hoje. Pai nosso que estás no céu, como aqui, onde existem almas evoluídas com a graça de Deus. Meu Deus, ajudai-me, principalmente em minhas aflições, nos momentos em que na minha solidão vejo meus problemas difíceis de serem resolvidos. Meu Deus, vós com sua sabedoria podereis me atender. Para vós nada é impossível. Defendei-me de vossos filhos que agem à distância, prejudicando
minha paz. Iluminai esse vosso Filho, para que me deixe a tranquilidade. Socorrei-me quando alguma doença atacar meu corpo, para que eu possa ter meus pensamentos, não para o meu corpo, e sim para vós. Ouvi sempre minhas súplicas, quando invoco o vosso nome, para que eu receba as bênçãos de vossa graça. Dai força às minhas pernas, para que eu possa caminhar para junto de um templo e ajoelhar. Agasalhai meu corpo, sempre com vosso manto, para que o frio não venha afastar meus pensamentos de vós. Dai-me sempre algo de comer, para que a fome não venha a ser mais forte que vós. Iluminai o meu caminho, para que eu possa caminhar com os pensamentos voltados para o céu, afastando toda a escuridão por onde eu caminhar. Meu Deus, jamais esqueçais de vosso Filho, que vos venera e que não traz vosso nome em vão. Que ao meu redor a luz divina forme um círculo, nos defendendo de todos os males espirituais e mentais. Poderosa força cósmica, Deus, todos seus anjos, guias e protetores, todas as almas e espíritos da natureza, do céu e da terra, os elementais do fogo, as salamandras, os elementais da terra, os gnomos, os elementais do ar, os silfos, os elementais das águas, as ondinas, almas e espíritos da natureza, seres invisíveis, energia vivente. Existe em mim uma larva negativa chamada medo. E neste instante invoco os poderes de toda a natureza. Limpai meu corpo, minha mente, meu espírito desse mal, tornando-o nulo. Terminai com essa vibração da minha mente, do meu corpo, do meu espírito e do meu ser. Forças poderosas da natureza, tornai meus dias de hoje e sempre cheios de magníficas realizações. Nada de bom me falte, nem a mim, nem ao meu redor. Forças da natureza, Deus, tornai-me receptáculo de vossa divina presença. Deus e as forças da natureza, seu veículo, que ao meu redor o ódio e a inveja não me atinjam, correntes não me amarrem, arma de fogo não me atinjam, nenhuma força de maldade, de elementos, pessoas, seres ou coisas, encarnados ou desencarnados, perturbados ou perturbadores, jamais atinjam o meu lar, o meu trabalho, a minha vida, o meu corpo, a minha alma e meu espírito. Guardião da natureza, guardai Deus em mim. Guardai Deus em mim. Guardai Deus em mim. A paz, a tranquilidade, as forças e os mestres iluminados estão junto a todos nós para esse evento que agora começa. Assim seja. Amém. Assim, muita luz, muita paz, meus irmãos. Até o nosso próximo encontro. Não esqueça de dar um like nesse vídeo e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus, uma ótima semana. Luz e paz. Meu Namastê.